E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Rafa Abreu, da disciplina de Matemática para Jogos 1 do curso de Tecnologia em Jogos Digitais da PUC Paraná. Nesta aula, nós vamos abordar um tema relacionado a uma propriedade visual do produto escalar, que é o cosseno do ângulo entre dois vetores. Então, a partir do produto escalar, nós conseguimos obter o ângulo formado entre dois vetores. E como que a gente faz isso? O que nós precisamos saber para alcançar esta propriedade, para encontrar essa relação? Nós precisamos, primeiro, ter o conhecimento das propriedades relacionadas ao produto escalar, então aquelas propriedades algébricas que nós vimos na última aula, e também nós precisamos lembrar um pouquinho de trigonometria, beleza? Então vamos começar aqui. Mas vamos começar discutindo uma coisa que nós já vimos antes, que é o ATAM2. Muitos de vocês já devem estar conseguindo resolver problemas de cálculo de ângulo entre dois vetores usando o ATAM2. Vamos observar aqui um exemplo. Então, dado um sisteminha de coordenadas qualquer, eu tenho dois vetores, um vetorzinho V com o seu ângulo alfa, e eu tenho um vetorzinho U com o seu ângulo beta. Então esse cara aqui ele tem um ângulo beta. O ATAM2 ele vai retornar exatamente esse ângulo. Então nós podemos observar que beta equivale a ATAM2 de UY e UX. Então o ATAM2 ele vai retornar o ângulo formado entre U e X. Então nós temos o eixo X aqui e o ATAM2 vai retornar o ângulo entre U e X. Da mesma forma, alfa será ATAM2 passando VX. Opa! Esse é um erro que todo mundo comete, né? É primeiro Y, depois o X. VY e VX. Agora eu quero descobrir o ângulo entre eles. Ângulo entre dois vetores. Esse não é o nosso tema? Então qual seria o ângulo entre dois vetores? Eu quero descobrir o ângulo entre U e V. Vamos chamar isso aqui de gama. Quanto vale gama? Observando o desenho, é muito simples calcular gama. Ele é um ângulo relativo, né? Então, se ele é um ângulo relativo, basta que eu subtraia do ângulo maior o ângulo menor. Isso significa que gama é beta menos alfa. Então, isso daqui já nos traz um ângulo entre dois vetores no espaço bidimensional, tranquilamente. Então, por que nós precisamos de uma nova relação matemática para representar o ângulo entre os vetores? A justificativa para isso está no espaço tridimensional. Eu não sou especialista em desenho no espaço 3D, mas eu vou dar o meu melhor aqui. Muito provavelmente não vai ficar bom. Mas a ideia é nós só tentarmos visualizar um pouquinho de como seriam esses conceitos. Então, se eu tiver um vetor aqui, esse vetor ele teria uma projeção nesse eixo e nesse eixo aqui. Então isso daqui forma a base de um cubo. Se vocês continuarem desenhando, vocês vão conseguir enxergar um cubo aqui. Beleza? Isso daqui é um vetor 3D. Se eu desenhasse um outro vetor 3D e eu quisesse calcular o ângulo por eles formados, como eu inseriria este problema dentro de um contexto usando a ATAM2? Então agora eu quero descobrir esse ângulo gama aqui. Você provavelmente tentaria jogar no ATAM2 de alguma forma, até você perceber que
Neste caso aqui, o vetor V e o vetor U. Então você vai perceber que V e U pertencem ao espaço tridimensional e, portanto, eles possuem 3 componentes e não 2. Aonde você insere Z na fórmula do ATAN2? Como que eu faço isso? Então não existe uma forma de fazer isso. O ATAN2 ele é pensado no espaço bidimensional. Ele é pensado no sistema de coordenadas polares 2D. Sistema coordenadas polar 2D. Então nós precisamos criar uma nova relação que nos possibilite calcular ângulos entre vetores no espaço tridimensional também. E talvez essa relação até sirva para o espaço bidimensional também. Então no espaço bidimensional a gente também poderia aplicar. Vamos tentar calcular aqui então. Se você der uma olhada nos slides, no vídeo da aula passada, você vai perceber o seguinte, que se nós calcularmos o produto notável de A mais B, e executarmos o mesmo procedimento entre dois vetores, A e B, o resultado será muito parecido. O vídeo anterior ele foi focado em demonstrar que várias propriedades que existem nos números reais funcionam também para vetores, no caso da multiplicação. Então perceba aqui que A mais B ao quadrado nos geraria como resultado A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B. Neste caso aqui nós temos módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado mais 2 vezes o produto escalar de A com B. Então, muito parecido, muito parecido. Vamos dar uma olhada em outra relação, outro produto notável. Então, se eu pegar A menos B elevado ao quadrado e pegarmos dois vetores, subtração de dois vetores e elevar ao quadrado, que resultado nós vamos obter? Isso aqui é a mesma coisa que não é módulo, é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AD. Neste caso aqui nós temos a mesma coisa. Módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado menos o produto escalar, 2 vezes o produto escalar de A com B. Tranquilo? Vocês também podem perceber o seguinte, que se eu calcular o módulo da subtração e elevar ao quadrado, o resultado seria o mesmo. Então, peguem aí vetores quaisquer e percebam essa relação. Então, subtração entre dois vetores, calcula o módulo e eleva ao quadrado. Isso equivale a esse resultado aqui de cima. Beleza? Então, aonde a gente quer chegar com isso daqui? Para mostrar onde eu quero chegar, eu ainda preciso encontrar esta mesma relação, mas de outra maneira. Deixa eu te mostrar como é que funciona. Então, se nós desenhássemos dois vetores A e B quaisquer, nós teríamos A, nós teríamos B, A menos B seria esse vetor aqui, que é um vetor que sai de B e vai até A. E nós também teríamos o cosseno. Na verdade, nós teríamos um ângulo formado aqui que nós podemos calcular seno e cosseno, que a gente quiser. Né? Como que a gente faz para calcular esse ângulo? Qual seria o valor deste ângulo? Você pode tentar aplicar o seno, pode tentar aplicar o cosseno, mas você vai perceber o seguinte, que este triângulo, para começar, ele não é retângulo. Então o triângulo retângulo,
ele possui um ângulo de 90 graus, pelo menos em uma das beiradas. Então, um dos cantos possui o ângulo entre dois catetos, ou dois lados, forma 90 graus. Então, como que a gente faz para calcular esse ângulo num problema como este? Se vocês acessarem lá o módulo Ninja do conteúdo passado, vocês vão estudar a lei dos senos e a lei dos cossenos, que são fórmulas da trigonometria que nós utilizamos para calcular o ângulo em casos que o triângulo não possui um dos lados formando 90 graus. Ok? Então, dá uma olhada lá na lei dos senos e na lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos nos diz? O que a lei dos cossenos nos diz? Basicamente, ela nos diz o seguinte, que o módulo de A menos B, vamos fazer ela aqui numa versão utilizando esses valores, né? O módulo de A menos B ao quadrado é igual a o módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado menos 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B. Tranquilo? Então a lei dos cossenos diz isso. Por que a gente não utiliza a lei dos senos aqui? Porque a lei dos senos ela pede que nós tenhamos dois ângulos em um vetor. Quando nós temos o valor do módulo de um vetor e dois ângulos, nós conseguimos aplicar a lei dos senos. Aqui no caso nós temos dois módulos de vetor e um ângulo. Então a lei dos cossenos se aplicaria melhor. Ah, claro que está faltando o cosseno do ângulo. Então é 2 vezes módulo A vezes módulo B vezes o cosseno de alfa. Então nós não vamos deduzir essa fórmula. Dá uma olhada lá no módulo Ninja se você tiver interesse. Perceba o seguinte, que isso daqui módulo de A ao quadrado, módulo de B ao quadrado, etc. é igual a isso daqui. Porque na esquerda nós temos módulo de A menos B ao quadrado. Então vamos igualar os dois lados e vamos tentar ver se nós descobrimos alguma relação nova. Então, módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado menos 2 vezes o produto escalar de A com B. Isso daqui é igual a módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado menos 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo. Tranquilo? Vamos começar a simplificar agora. Para isso eu vou trocar de cor. Então, aqui nós temos módulo de A dos dois lados, podemos cortar. Dividimos os dois lados por módulo de A ao quadrado. Aqui nós temos módulo de B ao quadrado, dos dois lados podemos cortar. Nós também temos menos 2. Então, vamos cortar o menos 2. Com isso, nós temos como resultado que o produto escalar de A com B é igual a módulo de A vezes módulo de B vezes cosseno do ângulo entre dois vetores. Isolando o cosseno do ângulo, nós temos que cosseno do ângulo é igual ao produto escalar de A com B dividido pelo módulo dos dois vetores multiplicados entre si. Beleza? Ó, já encontramos uma relação interessante entre o ângulo de dois vetores e o seu produto escalar. Perceba o seguinte, que se A e B forem vetores normalizados, nós teríamos como resultado que o cosseno do ângulo entre dois vetores, vou colocar aqui, cosseno do ângulo entre dois vetores unitários é simplesmente o produto escalar. Então, olha só que bacana.
quando os vetores são unitários, você consegue obter o cosseno do ângulo simplesmente aplicando o produto escalar. O que mais nós enxergamos aqui? Claro, se nós passarmos o cosseno para o outro lado, a gente consegue calcular o ângulo formado entre dois vetores. Então, o ângulo alfa é A cos de A escalar com B dividido pelo módulo dos dois multiplicados. Beleza? Então, agora você que é especialista em arco cosseno, nessa função trigonométrica inversa, você deve lembrar que o alfa ele será descrito num intervalo de 0 graus a 180 graus. Ok? Então, nós vamos encontrar um ângulo, ele nos retornará como resposta um ângulo entre 0 e 180 graus. Isso significa, na prática, que ele é um pouco mais limitado que o tan2. Porque se você quiser calcular o ângulo entre esses dois vetores aqui, e se eu pegasse esse vetor girado no sentido horário e tentasse calcular o ângulo entre esses dois vetores, o resultado seria igual. Então, se isso daqui, por exemplo, o ângulo entre esse vetor e esse vetor fosse 45 graus, o resultado do arco cosseno fosse 45 graus, neste caso o resultado também seria 45 graus. O que não acontece no arco tangente. No arco tangente nós teríamos 45 graus para esse valor e menos 45 graus para esse valor, que está girando no sentido horário. Lembra lá do intervalo do A tan2. Tan2 trabalha com 0 graus a 180 graus no sentido horário e 0 a menos 180 graus no sentido horário. Beleza, pessoal? Então, isso daqui consegue nos retornar ângulos entre dois vetores em qualquer espaço. Claro que para a gente só faz sentido em jogos trabalharmos com ângulo entre dois vetores no espaço bidimensional e tridimensional. E isso o produto escalar satisfaz melhor do que calcular diretamente o A tan2. Tranquilo, pessoal? Então, por esta aula é só. Até a próxima!